Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Liane e no vídeo de hoje nós vamos ver razão e proporção. Bora trabalhar então? Razão e proporção. Vamos ver então o que é razão e o que é proporção antes de entrar para o conteúdo mesmo. Primeira razão, dados dois números reais, A e B, com B diferente de zero, vocês já vão entender o porquê. Chama-se razão entre A e B, ou razão de A para B, o quociente de A por B. Pessoal, o que é o quociente? Muito importante vocês saberem esses termos ali. Quociente é o resultado de uma divisão. Isso quer dizer que a razão de A por B, tá? Entre A e B é isso aqui, ó, A sobre B, tá? Ou A dividido por B, tá? Essas duas formas, eu posso escrever dessas duas formas, tá? Então, a razão nada mais é, na matemática, nada mais é do que uma divisão, onde a gente divide o primeiro cara que aparece pelo segundo cara, tá? Por isso, gente, que é B diferente de zero. O B, no caso aqui, é o segundo cara. Tá? Então, como é a forma genérica ali, no caso seria A sobre B, tá? Então, esse B não pode ser zero, porque não existe divisão por zero. Tá, pessoal? Então, se a pergunta fosse, eu quero a razão entre 8 e 5, como é que eu iria escrever isso? O cara de cima é o 8, é o primeiro que aparece ali, e o cara de baixo, então, é o 5. Tá, pessoal? E agora, o que seria a proporção? Para a proporção, eu preciso de 4 números. Então, 4 números dados em certa ordem são proporcionais quando a razão entre os dois primeiros é igual à razão entre os dois últimos. Se eu tivesse os números A, B, C e D, para ver se eles são proporcionais, eu pegaria a razão dos dois primeiros, que é o A e o B, tem que ser igual à razão dos dois últimos. Sempre nessa ordem, gente. Esse é o cara de cima a de baixo, de cima e de baixo, e assim por diante. Tá, pessoal? Então, essa é a primeira parte, a definição de razão e proporção. Lembrando, de novo, razão é uma divisão na matemática, tá? Então, razão nada mais é do que escrever essa expressão, no caso que se pede, em forma de uma fração, ok? Então, alguns exemplos relacionados à razão e à proporção, tá? Primeiro exemplo, determine a razão entre os números 14 e 20. Então, 14 é o cara de cima, 20 é o cara de baixo. Gente, eu não vou deixar escrito dessa forma. Eu sempre vou deixar em forma de fração irredutível, tá, pessoal? Então, por qual número eu posso dividir o 14 e o 20 ao mesmo tempo? Tem que ser o mesmo número, tá, pessoal? Os dois são divisíveis por 2. Então, 14 dividido por 2 é igual a 7 e 20 dividido por 2 é igual a 10. Pessoal, tem situações em que vocês vão deixar escrito na forma de fração, quando não diz nada, como é o exemplo aqui, aqui não diz nada, né? Ou ainda vocês podem deixar escrito na forma decimal, que é em forma de número com vírgula. Tem situações onde o problema sugere em qual dessas duas formas vocês devem deixar escrito. Quando não sugere, vocês que vão decidir, tá bom? Então, se eu quiser escrever isso aqui em forma de número decimal, isso aqui é a mesma coisa que 0,7, tá? Ou seja, a razão entre 14 e 20 é 7 décimos. Agora, a letra B, qual é a razão entre 35 e 50? O primeiro cara é o de cima, é o numerador, e o segundo cara é o denominador. De novo, vou simplificar isso aqui, não está irredutível, então vou simplificar, dividir por 5. Ambos os números, 35 dividido por 5 é 7, 50 dividido por 5 é 10. 7 décimos é a mesma coisa que 0,7, ok, pessoal? Então, tá aí a forma de fazer quando pede a razão de dois números, ok? No próximo exemplo aqui, pede o seguinte, tudo relacionado a esses mesmos números aqui, tá? A razão entre 14 e 20 é igual à razão entre 35 e 50? Aí nós vamos comparar as respostas, os resultados. 7 décimos é igual a 7 décimos? Sim, tá? Então, a minha resposta aqui seria sim. Aí, agora, a última pergunta relacionada a isso é o seguinte.
os números 14, 20, 35 e 50 nessa ordem são proporcionais? Para ser proporcional, o que precisa acontecer? A razão entre os dois primeiros precisa ser igual à razão entre os dois últimos, tá? A gente já fez a razão aqui na questão anterior e nós vimos que 14 vinteavos é a mesma coisa que 7 décimos. E 35 cinquentaavos é a mesma coisa que 7 décimos. Logo, como as razões são exatamente iguais, quer dizer que elas vão ser proporcionais também. Existe uma igualdade aqui. Se essa igualdade é verdadeira, no caso aqui, então elas são proporcionais. Outra forma de ver, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, é o seguinte. Eu posso multiplicar dessa forma aqui, tá? Que seria a multiplicação dos extremos, 14 vezes os 50, estão vendo aqui? 14 vezes os 50, ou seja, vezes 50, precisa ser igual à multiplicação dos meios. Por que extremos e meios? Estão vendo que os dois últimos números se multiplicam e os carinhas do meio também se multiplicam, que seria o 20 e o 35. 20 vezes 35. Se essas multiplicações forem iguais, se os resultados delas forem iguais, quer dizer que esses quatro números vão ser proporcionais. 14 vezes 50 é 700. 20 vezes 35 é 700 também. Tá, pessoal? Então, tem duas formas de vocês verem se quatro números são proporcionais. Uma é fazendo a simplificação das frações até chegar numa fração irredutível, em ambas as frações, no caso, ambas as razões. Se a fração irredutível for a mesma, quer dizer que são proporcionais. E a outra, então, é fazer a multiplicação dos extremos pelos meios. Tá bom, gente? Agora, pessoal, a razão entre segmentos, tá? Entre medidas, entre duas medidas, por exemplo. Uma coisa muito importante aqui, pessoal. As unidades de medida precisam ser iguais. No caso aqui, ó, centímetros e centímetros, tá? Se eu não tiver com as mesmas unidades de medida, eu preciso transformá-las antes de calcular. Então, a primeira questão diz, se o segmento AB mede 6 centímetros e o segmento CD mede 12 centímetros, qual é a razão entre eles? Então, quem vem primeiro, AB ou CD? AB. Logo, AB, a razão AB sobre CD, tá? Então, eu vou colocar no lugar do AB, eu vou colocar a medida do AB, 6. O CD, 12. Tá? E agora eu vou fazer a simplificação. Os dois números são divisíveis por 6, tá? Logo, a razão, no caso aqui, a razão procurada entre esses dois segmentos seria 1/2, ok? Próximo exemplo, qual é a razão entre os segmentos AB e DE com AB igual a 60 centímetros e DE igual a 2 metros? Primeira coisa, gente, olha as unidades de medida. Elas não são iguais. Então, eu vou transformá-las, vou deixar tudo em forma de centímetro. Eu sei que o AB é igual a 60 centímetros. Já o meu DE é igual a 2 metros. E o que é 2 metros? Quantos centímetros tem 1 metro? Ah, tem 100 centímetros. Então, quer dizer que 2 metros tem 200 centímetros. Então, agora eu vou fazer a razão entre AB e DE. AB vale 60 e DE 200. Vou simplificar, tá? Deixar em forma de fração irredutível. Posso dividir aqui por 20 e posso dividir aqui por 20 também. Logo, a razão entre esses dois segmentos é 3 décimos. Ou 0,3, ok? Uma situação onde a razão entre dois segmentos é bastante usada é na escala. O que é a escala? É o comprimento no desenho dividido pelo comprimento real, tá, pessoal? Se usa muito em mapas, mapa do Brasil, mapa do Rio Grande do Sul, mapa de municípios, tá? Para cada 1 centímetro no mapa, tem um determinado número de quilômetros aí, tá? Então, tem como ver, inclusive, no mapa qual é a escala que foi utilizada. Vamos ver, então, essa situação envolvendo a escala. Em um mapa, a distância em linha reta entre Petrópolis e Vassouras, cidades do interior do estado do Rio de Janeiro, é 0,6 centímetros. Sabendo que a distância real em linha reta entre essas duas cidades é de 57 quilômetros,
Qual foi a escala usada nesse mapa? Primeira coisa que a gente precisa ver, as nossas unidades de medida. Uma delas está em centímetro e outra está em quilômetro. Minha sugestão é transformar tudo para centímetro. Porque se eu quiser transformar 0,6 centímetros em quilômetros, isso vai me dar um número 0,00000 e gigantesco, aí um número decimal, e vai ser bem complicado de trabalhar. Então, nós vamos transformar esse 57 em centímetro. Eu sei que eu preciso pegar esse número aqui, dividir por esse aqui, para a gente fazer, então, a nossa escala, a nossa razão. Vamos transformar primeiro, então. O desenho, eu já sei que é 0,6 centímetros. Agora, a distância real é 57 quilômetros. Vamos transformar aos poucos esses 57 quilômetros. Vamos tentar fazer mentalmente. Primeiro, vamos passar isso aqui para metros primeiro. Se eu quiser fazer isso aqui para metros. Cada quilômetro tem 1000 metros. Então, eu sei que se eu fizer vezes 1000, tá? Eu vou ter 57 mil, o quê? Metros. Mas não é metros que eu quero. Eu preciso de centímetros. Aí, vamos pensar. Quantos centímetros tem um metro? Ah, um metro tem 100 centímetros. Então, vou multiplicar isso aqui por 100. Logo, eu tenho ao todo 5.700.000 centímetros. Agora sim, nós temos a nossa unidade de medida exatamente igual. Então, nós vamos começar fazendo a escala desse mapa. A escala igual 0,6 sobre 5.700.000 centímetros. Agora, pessoal, eu não quero trabalhar com o número decimal em cima, eu vou ter que eliminar essa vírgula aí. Para eu eliminar aqui, eu vou multiplicar por 10. Multiplico por 10 aqui e multiplico por 10 o carinha de baixo também. O que é um zero a mais, né? Só mais um, tá? Então, aqui vai ficar em cima 6 sobre 57 milhões. Agora, só falta eu simplificar toda essa situação aqui. Gente, ó, vamos voltar aqui, ó. Eu sei que o carinha de cima é divisível por 2, por 3 e por 6. E o de baixo? Nós precisamos encontrar o maior número possível, tá? Eu sei que esse cara de baixo também é divisível por 6. Por quê? Tem um vídeo que eu fiz, que tá no meu canal, que são os critérios da divisibilidade. Vou deixar embaixo na descrição aí para vocês, quem precisar olhar, ver isso aí. Para eu saber se um número é divisível por 6, ele precisa ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Primeira coisa, esse carinha é divisível por 2? É. Para ser divisível por 2, basta ele ser par. Terminado em 0 quer dizer que é par. Agora, e para ser divisível por 3, qual era a regra? Por 3, você pega e soma os algarismos. Se a soma desses algarismos der um múltiplo de 3, quer dizer que todo esse número é divisível por 3. Então, 5 mais 7 é 12, mais os zeros todos é 12. 12 está na tabuada do 3, é múltiplo de 3, logo esse número todo é divisível por 3. Como ele é por 2 e por 3, quer dizer que ele vai ser por 6 também. Então, 6 dividido por 6 igual a 1. E 57 milhões dividido por 6 é 9 milhões e 500 mil. Logo, para cada 1 centímetro no mapa, a minha distância real é de 9 milhões e 500 mil centímetros. Lembrando que aqui está tudo em centímetros, por isso que esse número é gigantesco desse jeito. Se eu fizer a transformação de volta, só para ter uma noção que cada 1 centímetro equivale, 9 milhões e 500 mil centímetros é a mesma coisa que 95 quilômetros. Isso quer dizer que para esse problema, para cada 1 centímetro no mapa, a distância ali equivale a 95 quilômetros. A distância real, no caso, seria 95 quilômetros. Ok, pessoal? Pessoal, então, a razão na matemática, então, é uma divisão, tá? Onde a gente pega o primeiro cara e divide pelo segundo cara, tá? Primeiro número, primeiro segmento dividido pelo segundo segmento, tá? E aí vocês vão ver conforme o que o problema sugere. Às vezes ele vai pedir em forma de número decimal, às vezes ele pede em forma de fração, às vezes nas duas formas, e aí vocês vão fazer,
tá? Quando não diz nada, não fala nem fracionário, nem decimal, podem deixar em forma de fração, sempre uma fração simplificada, uma fração irredutível, tá? A proporção, então, a gente tem 4 números, e esses números vão ser proporcionais quando a razão dos 2 primeiros for igual à razão dos 2 últimos, tá? Então, isso que o nosso conteúdo de hoje nos ensina. Espero que esse vídeo ajude vocês na hora de fazerem as atividades de vocês, que vocês consigam sanar as suas dúvidas através dele. Tenham um bom dia, uma boa semana e até o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. Beijo!